Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando os meus três tostões sobre as escalas, de trabalho que estão sendo discutidas, e isso vai render muitos assuntos. Bom, particularmente, eu digo isso, que não importa qual for, você não vai resolver. É uma medida imediatista. O PT, digamos assim, teve propostas, não sei se uma, mas já teve propostas disso, e até agora está tentando aproveitar para se enganchar nela, para ir a reboque da deputada Erika Hilton. Mas assim, realmente tem gente adoecendo pelo trabalho. Mas por quê? Por quê? Porque basicamente, como eu disse, o trabalho ele se tornou um fardo imoral, certo? Como assim? Basicamente a pessoa vai pegar um ônibus, vai pegar o metrô e trem, por exemplo, ou então pega um trânsito, pega um trânsito enorme e basicamente ela fica o quê? Já chega lá cansado, faz o trabalho dela, que vai render um pouco por mês, certo? E aí também o que acontece? Mudar a escala, manter ele no mesmo patamar, não vai adiantar, porque simplesmente ele pode ficar o valor nominal lá parado, mas ele vai ser engolfado pela inflação, certo? Os salários. E aí então assim, desculpe, aí vai reclamar, não, eu trabalho menos, mas tô ganhando a mesma coisa e tô ficando pior. Mas o que eu penso, por exemplo, é o seguinte, que é uma coisa que ninguém tá falando. É o seguinte, quando teve a pandemia, teve uma explosão de divórcios. Pessoas simplesmente se separando. Então assim, imagine só se você reduz esse trabalho. Essa pessoa vai sair de casa, porque assim, ela vai ter o mesmo salário que ela considera michuruca, só que ela vai ter tempo para ficar o quê? Olhando para as paredes. E aí ele vai ver para que a pessoa que tá vindo vai ter tempo para olhar para aquele outro ser humano que é o companheiro dela, companheira dela, não importa, e vai pensar, putz, que pessoa horrível, certo? Essa pessoa não vai consumir, digamos assim, arte, cultura e tudo mais, não, vai ficar em casa descansando, porque afinal não tem coisa melhor do que não fazer nada e depois descansar. Só que assim, vai ficar olhando para aquela pessoa, e aquela pessoa vai ficar olhando para ele. E aí vai pensar, putz, eu tô aqui descansando, essa pessoa está enchendo o saco. E aí o que acontece? E como essa pessoa, eles não vão começar a não se suportar mais. Perfeito? E o pior de tudo, pode acontecer como aconteceu na pandemia, que simplesmente todo mundo assinou o divórcio, e como não tem bens, afinal tá todo mundo ferrado. Então aí simplesmente assinar, foi um ato cartorial, digamos assim, mesmo. Perfeito? E então assim, essa gente vai continuar endividada, vai continuar ferrado e tudo mais, e olhando para aquela pessoa sem se divertir. Entendeu? Sem se divertir nada, entediado. Por quê? Porque para ela se divertir, por exemplo, ela tem que pegar um carro. Por quê? Ela tem que pegar um ônibus ou um metrô. Por quê? Porque ela mora afastada de um lugar, de uns lugares legais de diversão e tudo mais, certo? E aí o que acontece? Ela vai pensar, eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque o salário dela ficou a mesma coisa, depois esse salário ficou a mesma coisa, depois ele foi engolfado pela inflação. E bom, basicamente o estresse de um dia de trabalho vai ser transferido para quem? Para maridos,
coisas, filhos, pais, mães, avós, irmãos, tios, o que for, certo? E por quê também? Porque essa pessoa, ela provavelmente vive num apertamento, certo? Que venderam pra ela. O vendedor vendeu assim: olha, esse prédio você tem um condomínio e tudo mais. Isso é uma questão que eu já falei anteriormente. Olha, esse prédio tem um condomínio, sala de jogos, sala de teatro, churrasqueira, piscina, estacionamento, 2 vagas no prédio e tudo mais. E aí você vai ver que mas o tamanho do prédio é um apertamento, certo? Os quartos provavelmente tem uma sala enorme, certo? Uma sala enorme. Mas os quartos, por exemplo, são miúdos. São um ovo, praticamente. E aí o que acontece? A opção é se sentir confinado naquele espaço, porque o que acontece ter que sair do seu lugar de descanso, né? Pra não aturar aquela pessoa chata que você não suporta, que não te suporta também. E você quer que ela saia e você fique descansando, certo? E não vai dar certo. Então assim, aí o que acontece? Quando as pessoas não tiverem que culpar pelo seu estresse, pelo seu cansaço, o que vai ser? Família? Vão ser o marido, filhos, como eu disse, todo mundo que estiver ao redor, ou quem está ao redor, porque assim, também o que acontece tem gente que culpa, por exemplo, pornografia pelos homens estarem exigentes demais, né? Mas pensa só, você pode escolher mas assim, o cara que tem acesso a isso, que tinha pelo menos até com a minha idade, ou de 34, ou até uma pessoa de 25 anos, por exemplo, que, digamos assim, ainda pegou quando era mato, quando a fase do Orkut os caras caiu na net, né? Pensa assim, ele tinha lá a menina bonitinha, que, digamos assim, o pessoal classificaria, uns 5, 6, por exemplo, /10. E aí ele vê lá aquela mulher ali no filme, aquela mulher gostosona, ou até dependendo do que for, do que ele achar. E aí o que acontece? Aquela mulher gostosona lá faz o que você quer. Ou então o gostosão, ou a gostosona com pênis, né? Fica pros gostos que for. E aí você olha pra aquela pessoa, que nem eu, assim, barrigudo assim, bota. Não tem barriga, tem um descanso pro braço, assim, certo? E aí você pensa, puta, o que é aquela gostosona, aquele gostosão, né? Mas e aí eu penso, que eu tenho acesso a esse jabugu aí, certo? E aí, como eu disse, aí as pessoas vão ficar brigando. E aí o que acontece? Como eles não se suportam, né? Eles não se suportam. O que eles irão fazer? Vão ser obrigados os dois a saírem daquele apertamento e vão para um apertamento menor, que é um carro, provavelmente, tá? Aquele carro que tá financiado em sei lá quantas outras, já deve estar em busca e apreensão, né? De parcelas atrasadas, de nego cobrando, ameaçando e tudo mais, tomar o carro. E aí que fica na garagem, porque eles pensam que não vai dar gasolina, pra não gastar dinheiro com gasolina, né? E o que acontece? E aí o que acontece? Vão pegar o carro, né? Aí então, né, o que tá guiando vai lá, assim, vai pisar no freio, vai pisar no acelerador na curva. Quando se devia fazer o quê? Ele tem que frear, né, e depois acelerar. Ele vai fazer o contrário. Por quê? Porque ele vai sentir assim, ele quer fazer um drift, certo?
E aí o que acontece? A pessoa chata que está do lado vai dizer: que perigo, você tá doido? Doida? Seja lá o que for. E aí essa pessoa que tá guiando vai pensar: putz, eu fiz algo perigoso, certo? E essa pessoa insuportável ficou apavorada. E aí a pessoa que ficou apavorada assim: ele se arrisca, será que eu vou me livrar? Mas ó, vou avisar que ele, senão ele tá fazendo aí, ele tá me pondo em risco. E bom, aí a gente fica. Então a gente vai terceirizar as culpas. E bom, o trabalho que já não satisfaz, essa insatisfação vai ser terceirizada para isso. E bom, a gente vai descobrir que talvez o pior relacionamento que a gente esteja onde? Com a gente mesmo, porque se você busca felicidade nos outros, você tá perdido. Mas se você busca a felicidade em si mesmo, em ver que aquela pessoa que tá lá tem algum encanto, mesmo com os defeitos dela, você aí sim vai ver isso, entendeu? Você vai ver o valor. E isso também vai ser para quem serve para quem? Para quem, por exemplo, acha que eu trabalho, porque se a pessoa vê que ela tá ganhando, que ela tá se dando bem, que ela tá se desenrolando, que ela tá sendo valorizada, e isso está sendo quantificado pelo dinheiro entrando, porque o que ela faz é especial, é diferente e tudo mais, aí sim você vai ver uma pessoa feliz. Eu posso garantir, ela vai se sentir tão satisfeita que ela vai querer ficar mais nisso, entendeu? E talvez até melhorar ainda, buscar mais resultados. Então, assim, é algo que eu penso. O que acontece? Você pode mudar a escala, deixar ela 2/5. Basicamente, o estresse, o cansaço, tudo que tá no trabalho, aquele chefe que não devia ter nascido, né? Por exemplo, que te detesta, que ganha uns R$400 a mais que você e se achar um semideus, né? Esperando ascender ao panteão de gente que ganha já acima de 10 mil, né? E aí o que acontece? Essa pessoa vai ser pior ainda, certo? E aí o que acontece? Ela vai dizer vida além do trabalho, salário mínimo, esforço mínimo. E basicamente ela vai ter uma aborrecência constante. Tem uma solução? Não. Mas a gente tá sempre cavando o fundo do poço. Sejam felizes e obrigado.